Não conseguimos fabricar chips de alta tecnologia totalmente nacionais, o que é uma dor silenciosa para muitos chineses. Atualmente, o maior obstáculo para os chips de alta tecnologia fabricados na China é a litografia por extrema ultravioleta. Mas mesmo com a máquina de litografia UV, ainda são necessários materiais como resinas fotográficas e placas de polimento para completar o processo. Sou um criador de conteúdo científico no Xinhua Video e professor na Universidade Dongcheng Guoxin, e vou explicar os princípios científicos por trás das grandes tecnologias. Se você estiver interessado nos meus vídeos, por favor, siga-me no Xinhua Video ou no Jinlu Toutiao. Como mencionado no vídeo anterior sobre a máquina de litografia, a máquina usada na fabricação de chips apenas realiza a exposição e não a gravação propriamente dita. Para usar a máquina de litografia para gravação direta, existem vários desafios a serem enfrentados. Primeiramente, é necessário gerar uma potência de laser suficientemente alta para vaporizar diretamente o silício ou alguns óxidos metálicos, que são materiais com pontos de fusão muito elevados. Produzir lasers com comprimentos de onda cada vez mais curtos é cada vez mais difícil, e alcançar alta potência é ainda mais complicado. As fontes de laser ultravioleta e ultravioleta extrema existentes são insuficientes para gerar lasers fortes o bastante, e atualmente é um grande desafio conseguir que a resina fotográfica EUV se exponha adequadamente. Em segundo lugar, a gravação direta com laser exige que materiais com pontos de fusão muito altos, como silício e óxidos metálicos, sejam vaporizados, o que gera temperaturas extremamente altas, possivelmente até milhares de graus Celsius. Com essas condições de temperatura, é praticamente impossível gravar linhas de poucos nanômetros, sem afetar os materiais ao redor ou causar distorções na imagem. Além disso, a gravação direta com laser exige tempos de exposição muito longos para atender aos requisitos do processo de gravação, o que reduz significativamente a eficiência da produção. A alta intensidade do laser necessária para a gravação direta também levanta dúvidas sobre se as lentes e espelhos dentro da máquina de litografia conseguirão resistir ao calor sem serem danificados. A precisão da propagação do laser é difícil de garantir. Por último, a gravação direta com laser gera muitos resíduos, que podem afetar o desempenho da máquina de litografia e, consequentemente, a qualidade da fabricação dos chips. Dessa forma, a gravação direta com laser não é o caminho desejado na fabricação de chips. As máquinas de litografia atuais utilizam lasers para expor e desenvolver a resina fotográfica, e depois utilizam processos químicos específicos para a gravação subsequente. A resina fotográfica é um consumível essencial para essas máquinas. Na fabricação de chips, o desempenho da resina fotográfica afeta diretamente a confiabilidade dos circuitos dos chips. Muitos fatores precisam ser considerados, e não é exagero dizer que a resina fotográfica é um dos consumíveis mais difíceis de produzir na área de fabricação de chips. A resina fotográfica é um pouco semelhante ao filme fotográfico usado anteriormente, mas com algumas diferenças importantes. Primeiramente, a resina fotográfica não é um filme pronto, mas sim um líquido que precisa ser aplicado uniformemente sobre o wafer e depois seco e curado. Em segundo lugar, a resina fotográfica precisa de uma certa intensidade de luz ultravioleta ou extrema ultravioleta para a exposição. Ela não será exposta apenas com luz solar. Além disso, diferentes fontes de luz exigem diferentes tipos de resina fotográfica. Então, cada vez que há uma mudança na fonte de luz, geralmente é necessário desenvolver uma nova resina fotográfica. Além disso, a resolução da resina fotográfica é muito superior à dos filmes fotográficos comuns. Enquanto o filme fotográfico geralmente exibe padrões visíveis a olho nu, os padrões da resina fotográfica são tão pequenos que até mesmo os microscópios têm dificuldade em visualizá-los. Por fim, após o desenvolvimento, o filme fotográfico permanece intacto, enquanto na resina fotográfica, a parte exposta é dissolvida, revelando o wafer abaixo. Após a exposição, a resina fotográfica se divide em duas áreas. Uma que pode ser dissolvida por um solvente especial, e outra que não é facilmente dissolvível e ainda tem propriedades de proteção contra a gravação, também conhecida como agente de proteção contra a gravação. Isso permite que a máquina de litografia grave apenas a parte não coberta pela resina fotográfica, formando o padrão desejado no wafer.
Com base na solubilidade, a resina fotográfica pode ser dividida em dois tipos. O tipo positivo, onde a resina exposta pode ser dissolvida e forma um padrão semelhante ao da placa de polimento, e o tipo negativo, onde a área exposta não é solúvel.